Se você investe e acompanha o que está acontecendo no mundo atualmente, provavelmente você já se fez um questionamento. Então, por um lado, você vê basicamente uma bolha de tudo dentro do mercado americano. Então, níveis de alavancagem nas máximas, imóveis sobrevalorizados, ações com preço lá nas nuvens, e a dívida do governo americano nem se fala, né? Então, se você investir agora, basicamente está se arriscando em uma corda bamba e se arriscando também a entrar dias, semanas, talvez antes de um colapso. Só que, por outro lado, o custo de vida está subindo em proporções inigualáveis. Então, basicamente, isso significa que se você ficar fora dos mercados, líquido, só com dinheiro na mão, você perde poder de compra dia a dia. E aí nasce esse sentimento de paralisia. Se você investe, você pode entrar no topo e tomar um colapso. E se você não investe, você vai ser corrido pela inflação. Parece que qualquer escolha leva a algum tipo de perda para você. Então, como navegar nesse mar de incerteza sem ficar receoso do que vem pela frente? Bom, eu vou cobrir o que eu acredito que está acontecendo aqui e o que eu estou fazendo a respeito disso. E o que torna isso ainda mais confuso é que, de fato, quando você olha para o mapa do mercado, parece que absolutamente tudo está caro. Ouro está em topo histórico, prata também, nossa, voando, bolsa americana batendo máximas, S&P 500, Nasdaq renovando recordes, imóveis nos Estados Unidos com os preços elevadíssimos, commodities em tendência de alta também, ou seja, basicamente tudo, eu cobri tudo aqui. Tudo parece estar sendo precificado como se o mundo tivesse perfeito, como se não tivesse risco geopolítico, risco de dívida, de recessão, risco até monetário, nada. E aí a gente precisa começar a pensar o que realmente é o verdadeiro problema, porque realmente se a gente ficar parado, não vai funcionar. O aluguel sobe, a comida sobe, a energia sobe, o seguro sobe, seguro de saúde sobe, da casa sobe, custo de viver sobe e em algum momento você percebe que ficar em dinheiro muitas vezes, até em renda fixa, não funciona, não abastece o que seria necessário. Apesar dos noticiários dizerem que a inflação tá tipo baixíssima. Então, para mim, o verdadeiro problema é que não é que tudo está subindo ao mesmo tempo por prosperidade. Talvez nem seja uma bolha de tudo. Obviamente, eu acredito que tem várias bolhas acontecendo, mas talvez nem tudo seja bolha. Talvez o que está acontecendo é que há uma grande distorção na unidade de medida e ela está quebrada. Então, quando a gente começa a pensar assim, se a gente for comparar, talvez as coisas que realmente têm valor não estejam caras. Elas só estão caras comparadas ao dólar, que vale cada vez menos. Mas talvez se a gente for aprofundar um pouco mais e entender o nível da alavancagem desses dólares dentro e fora dos Estados Unidos, a gente começa a ver também um problema grande. Será que a impressão de dinheiro real teria esse impacto tão grande na valorização de todos esses ativos? A minha visão é que não, mas que talvez haja uma bolha maior que essa realmente seja a bolha de tudo, que é a bolha da alavancagem. Essa sim que faz o sistema financeiro mundial funcionar. Ela movimenta tanto dinheiro e que alguns dias de transação nesse mercado correspondem a tudo que já foi impresso durante séculos em dólares. Para você ter uma ideia, os valores chegam a 10 trilhões de dólares diários de transações no mercado de Ripple. Mas assim, eu não vou ficar falando, aprofundando tanto nesse assunto. Tem alguns vídeos específicos aqui no canal que eu falo sobre isso. Eu vou deixar nos cards aqui para vocês e eu quero que vocês vejam eles mais aprofundados. Mas voltando, a gente precisa tomar uma decisão sobre o nosso portfólio de investimentos, né? O dólar vem perdendo o poder de compra ao longo dos anos, porém uma coisa que eu quero dizer é que não dá para se enganar. Mesmo o dólar perdendo essa força, ele é a moeda mais forte do mundo de longe, assim, sem comparação. A gente está num momento, na minha visão, totalmente dualizado. Ou a gente vai continuar uma arrancada dos ativos e o dólar vai perder cada vez mais valor. E para mim, os metais tendem a ganhar essa corrida. Ou a gente vai entrar em uma derrocada e o sistema vai secar de liquidez, gerando uma quebradeira generalizada, um crash em níveis sem precedentes. O mercado não vai continuar lateral por um bom tempo. Isso para mim é uma das melhores notícias possíveis. Porque se eu acredito que o mercado só tem dois caminhos possíveis, eu tenho que arranjar uma maneira de me posicionar para que eu ganhe em qualquer um desses cenários, seja subindo ou caindo.
E a maneira certa, no meu entendimento, é tendo uma boa alocação de portfólio e principalmente uma gestão de proteção, gestão de risco da tua carteira. Uma gestão bem estruturada para surfar o mercado, seja o caminho que ele tomar. E o que eu mais ouço quando eu vou conversar com os investidores que preenchem o meu formulário é que eles não entendem muito bem como funciona essa proteção. Bom, de forma bem simples, ela vai ser uma aposta na queda do mercado. Então, se o teu portfólio, por exemplo, é de R$ 1 milhão, e vamos dizer que você tenha metade em renda fixa, metade em renda variável. Então, em um crash de 60%, a tua parte de renda variável vai perder R$ 300 mil. Como que funciona a proteção? Ela funciona de uma maneira que essa aposta que você vai fazer gere retornos de 300, 400, até R$ 500 mil com essa queda. Ou seja, no final das contas, essa queda ainda vai te dar dinheiro. E o melhor é que ela vai te gerar dinheiro no momento em que todas as coisas estão super baratas. Outra pergunta constante é quanto que essas proteções vão custar? E bom, eu vou responder que depende de qual mercado você atua. Talvez você atua só no Brasil ou investe no mercado americano também. Talvez você invista em cripto. Então depende. A volatilidade de cada mercado é diferente. Mas vamos dar um exemplo. Nesse portfólio que eu te falei, de 1.150.000 em renda fixa, 50% em renda fixa, eu acredito que você deve gastar em torno de 1 a 1,5% ao ano em proteção, ou seja, cerca de 2 a 3% do que você tem em risco. Então, se você tem exposição ao mercado e não está protegido, com certeza você está nadando em águas bem perigosas. E se você quiser que eu te ajude nesse processo, preencha o formulário que eu deixei aqui na descrição do vídeo, que eu entro em contato com você. Mas então vamos lá. Sabendo que eu consigo me proteger, já tenho minha carteira toda protegida, eu consigo me expor a partir daqui a mais ativos de risco. E para mim, como funciona um portfólio otimizado, um bom portfólio? Então existem alguns detalhes que eu gosto dentro de um portfólio que eu considero bom, que é ter uma quantidade em caixa, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, está exposto em mais de um tipo de moeda. Então eu gosto de investidores que têm investimentos no Brasil, nos Estados Unidos, em metais, em Bitcoin, enfim. Isso tudo dilui também o teu risco. Mas para mim a maior assimetria esse ano são realmente os metais. Eles estão performando muito bem e na minha visão o fluxo está virando para lá. E os institucionais, né, muitos fundos de hedge não têm uma alocação grande ainda nesse tipo de ativo. E quando esses fundos começam a migrar parte do capital deles para algum tipo de ativo, esse fluxo vira, ele é constante e ele vai longe. Então, por isso, eu até fiz alguns vídeos falando de por que eu acredito que a festa dos metais está só começando. Claro, caso não haja um crash durante esse caminho. Então, para mim, esse tipo de ativo, ele tende a cair menos em momentos de estresse de mercado e são os primeiros a se recuperar e subir de valor. Então, eu acredito que toda a carteira teria que ter essa classe de ativos para estar bem estruturada e surfar as altas que vão vir pela frente. Bom, no mais, o que eu quero dizer é que não tem como dizer quando que vai acontecer o crash, mas também não tem como não estar protegido. Você não compraria, por exemplo, um carro de R$ 1 milhão e colocaria ele na rua todos os dias da semana sem seguro, né? Então não sei por que você teria esse mesmo valor investido sem ter um seguro também. Bom, eu acredito que a minha mensagem ficou clara aqui. Desde já eu agradeço por ter ficado até aqui. Muito obrigado por assistir e eu quero que você tenha uma ótima semana. Um abraço.